E olha só, vamos receber aqui a professora Lola Aronovitch. Muito bem-vinda, Lola, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo, por mais que seja para falar de um tema horroroso. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Lola. Sim. Pois é, Lola, ontem mais um ataque violento numa escola, dessa vez uma creche, né, que deixou 4 crianças mortas, uma tragédia, assim, e veio numa semana depois de um ataque em São Paulo, onde um adolescente matou uma professora. Lola, como que você vê, em tão pouco tempo, mais um ataque tão grave assim no Brasil? É horrível, né? A gente realmente parece não, a gente está realmente aumentando, né, o número de massacres. Eu vi uma reportagem pequena, né, do portal Catarinas, que é de Santa Catarina, né, é um portal feminista, e elas citam um estudo que desde nos últimos 21 anos ocorreram 23 massacres, né? 23 ataques em escolas. Nem todos são considerados massacres, assim, tem um número, né, de vítimas, enfim. Mas teve 23 ataques em escolas. Só que mais da metade foram nos últimos 15 meses, né? Então, é muita coisa. Metade desses 23 massacres aconteceram em 22 e 23. Então, realmente, está tendo um acréscimo, né? Está tendo um aumento, e a gente tem que aplicar isso o quanto antes, porque a gente está virando os Estados Unidos, né? Quer dizer, que lá realmente acontecem mais massacres do que dias no ano, né? Em escolas. Tem mais de 400 massacres por ano nos Estados Unidos em escolas americanas. Então, a gente não quer repetir esse feito, né? A maior parte dos massacres, esse estudo mostrou que desses 23 massacres que aconteceram aqui no Brasil, cerca da metade acontece com armas de fogo, né? Mas a gente viu os dois que foram mais simples, quer dizer, é bem mais fácil só pegar, sei lá, um machado ou uma faca do que conseguir uma arma de fogo, especialmente para um adolescente, né? Para um menor. Então, a gente precisa, obviamente, a gente precisa restringir ainda mais as armas de fogo, né, para que isso daí não se transforme numa coisa mais frequente ainda. E para vocês, né, eu sempre falo que qualquer pessoa que pesquisa massacres, pesquisa esses caras que querem cometer massacres, né, que são grupos neonazistas, grupos masculinistas, né, de homens muito frustrados, né, rapazes que realmente odeiam mulheres, odeiam negros, odeiam LGBT, etc. Eles todos são eleitores do Bolsonaro, né? Assim, isso não é surpresa para ninguém. Falha, né? Eles defendem a mesma ideologia, nunca falha. Eles defendem a mesma ideologia do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um ídolo para eles justamente por eles se identificarem tanto com ele, né? Por o Bolsonaro ser abertamente misógino, racista, homofóbico e crescer na política, né? Justamente por causa disso, né? Acho que não é surpresa para ninguém. Mas eles apoiaram Bolsonaro em massa, né, nas eleições de 2018, justamente por essa promessa do Bolsonaro de liberar geral, né, que as armas iam ser totalmente legais, né, qualquer um ia poder comprar uma arma, que ia poder comprar arma em supermercado, né? Então, para eles, essa promessa foi um sopro de esperança para eles. Imagina, gente que quer cometer massacres, que quer matar gente, que fica competindo para ver quem mata mais gente, quem chama mais atenção. Aí tem um candidato a presidente que promete que vai liberar geral. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que o lobby das armas, né, do qual o Bolsonaro sempre fez parte, defende que crianças portem armas, né? Porque a ideia é que eles vendam mais e mais armas. Então, toda vez que a gente tem um massacre desse tipo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, tem aquela conversa, né, que é muito cínica, é muito sem sentido, que mas o massacre não teria ocorrido se os bebês tivessem armas, se os professores e as professoras
portassem armas, né? Vamos armar todo mundo, porque aí sim todo mundo vai se sentir mais seguro. Eu não sei se vocês se lembram, antes do Bolsonaro ser eleito, ele já tinha feito lives defendendo crianças portarem armas. Não sei se vocês lembram, ele deu como exemplo os filhos dele, né? Que os filhos dele, segundo ele, já com 6 anos, já manuseavam armas, né? Já tinham sido ensinados a atirar e, né, se tornaram esses exemplares cidadãos de bem que a gente vê, né? Então, só isso já seria um ótimo exemplo para a gente não defender armas para crianças. Mas tem vários vídeos de deputados que são lobistas de armas nos Estados Unidos, e essa é sempre aquela pergunta é, que realmente os deixa em maus lençóis, né? Que vocês defendem que crianças, vocês defendem assim o porte de armas, né? A liberação de armas com que idade? Né? E aí eles evitam um pouco falar de idade, né? Principalmente depois de massacre em escola, mas principalmente quando é um massacre cometido por adolescente, né? Com arma de fogo, que tem muitos. Mas se você insiste um pouco, ele vai falar que pode ser criança, né? É o que o lobby das Imagina, armas criança com que, né? Que condição Ô, tem uma criança. criança? ô, Lola, teve um debate muito forte ontem aqui no jornalismo brasileiro sobre a questão da cobertura. Né? Nós, da Fórum mesmo, não demos o nome do assassino, Nem a foto. mas borramos a foto. Né? Registramos que ele era de extrema-direita, registramos que ele era um dos seguidores do Bolsonaro no seu perfil. E tem muita gente falando, não, mas isso é bobagem e tal. E eu sei que você não acha que isso é bobagem, né? Queria te ouvir a respeito disso. Esse é um tema muito polêmico, né? E não é uma coisa que a gente descobre de um dia para o outro, né? A gente tem mudado muito a cobertura que a gente dá para os massacres, né? Isso daí tem mudado a partir de estudos também, né? Que mostram esse efeito contágio, né? Que realmente existe. Então, que se você publicar as fotos, né, os vídeos de algum massacre, o nome dos autores, né, o nome dos autores já tem, acho que uns 4 anos por aí que não se fala mais, né, justamente porque ele vira um ícone, né, naquele grupo que instiga os massacres, né, que transforma todos os atiradores, né, e os autores de massacres com outras armas em ícones, né, em heróis, em mártires, né, quando eles se matam ou são mortos pela polícia, para eles é muito importante que o nome seja divulgado. Né? Então, ele se torna um herói para esse grupo. É claro que esses grupos, imagina, esse grupo que instiga, planeja, recruta, né, para fazer massacres, eles sabem muito bem quem cometeu o massacre. Né? Então, não é a imprensa que vai contar para eles o nome dessa pessoa. Nos fóruns deles, eles vão falar, eles vão saudar o cara com o nome, com fotos, como se fosse um herói. Né? Então, isso é um pouco limitado, né? Achar que isso vai impedir que ele seja transformado em ícone. Né? Ele vai ser transformado em ícone de qualquer jeito por aqueles grupos. Mas para pessoas jovens, principalmente, que estão fora, ainda estão fora daqueles grupos, né? E a radicalização desses jovens, o recrutamento desses jovens acontece muitas vezes através de outros massacres. Então, você tem um massacre, isso daí inspira um jovem que está deprimido, né, que não tem vida social, né, que já frequenta grupos assim de ódio, mas ainda não está totalmente radicalizado, mas que de repente já pensa em, pô, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, né? Eu quero me transformar em herói, mas ao mesmo tempo a minha vida não vai, então eu quero me matar também. Né? Então, aí ele é instigado, né, justamente por esses grupos, a se matar, mas antes matar o máximo de pessoas possíveis. Então, isso tem mudado muito, né? Eu vi tanto a Globo quanto o Estadão, né, que são dois dos maiores veículos, né, da mídia brasileira, né, da mídia padrão, dizerem que não vão
postar fotos, né, do assassino, nem falar seu nome, nem nada. Né, isso vem mudando a cada ano, como eu falei. Eu acho que um ponto que foi muito importante foi o massacre em 2019 na Nova Zelândia. Não sei se vocês lembram, né, que foi um homem, né, branco, neonazista, que entrou em 2 mesquitas e matou 50 pessoas. Só que o que ele fez de diferente, né, porque massacres assim, infelizmente, são comuns, foi que ele acoplou a câmera nele. E ele filmou, ele transmitiu parte do ataque ao vivo, numa live no Facebook. Né? Então, imagina, tudo que o cara quer é ser uma atração. E aí, isso, as pessoas entenderam, né, que, pô, o cara que filma um ataque ao vivo, ele quer muito que falem dele, né? Então, na Nova Zelândia, a primeira-ministra falou, olha, de mim vocês não vão ouvir o nome, né? Eu não vou pronunciar o nome do cara de jeito nenhum. Né? E aí, vários jornais, né, a mídia seguiu isso, e até quando, porque o cara não morreu, o cara não se matou, né? No julgamento dele, a foto dele apareceu borrada, né, justamente para que não vissem quem ele é, por mais que ele fosse maior de idade. Né? As plataformas foram muito, muito cobradas, né? Plataformas como Facebook, né, YouTube, Instagram e tudo mais, foram muito cobradas para tirar todas as imagens que tinha dele, né? Porque o cara tinha deixado manifesto. Imagina, se ele fez uma live, imagina quantas vezes esse vídeo da live circulou. Né? Então, as plataformas foram muito cobradas para retirar, para remover todo esse conteúdo. O que, obviamente, é o que deveria ser feito. Né? Eu me lembro muito bem de 2014, que a gente não fala mais o nome, né? Mas na época a gente falava, que era um incel, né? Que também deixou um manifesto de muitas páginas. Ele cometeu um massacre na Califórnia, né? Era filho de pessoas ricas, né? E mesmo assim estava revoltado com a vida porque tinha 22 anos e era virgem, né? Então era um celibatário involuntário. Então ele ficava revoltado e ele odiava, o passatempo dele era ficar vendo as interraciais, por exemplo, na praia ou nas praças, e ficar falando, pô, por que que essa mulher, né, loira, branca, linda, sai com esse negro e não sai comigo, né? Porque, claro, que os caras são racistas também. Então, o massacre dele foi o que popularizou o termo incel, né? Tanto que hoje esse termo é mais comum ainda do que quando a gente fala de masculinistas, né? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, eu me lembro que muitos anos depois, você ainda encontrava vídeos do cara, sabe? Vídeos do cara, tipo, falando, filmando, tal. Esses vídeos, eles são usados como inspiração, eles são usados para iconizar o cara. E aí você entrava no YouTube, né? Escreve o nome dele, você encontra ainda vídeos dele. Como que isso é possível, né? Então, realmente tem que cobrar as plataformas, tem que mudar o jeito da gente noticiar mesmo, né? Para mim é um tema muito polêmico, porque eu também acho que a imprensa, né, a mídia, tem que noticiar. Não adianta nada esconder de jeito nenhum, né? Quanto mais a gente esconde, menos a gente sabe, né? E também isso não vai fazer com que eles desapareçam. É tipo racismo, misoginia, né? Não é, vamos parar de falar disso que vai desaparecer. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, os massacres vão continuar, a gente falando deles ou não. Só que eu acho importante, eu acho fundamental noticiar. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? E também um massacre dessas proporções, né, com crianças, não teria como não vazar. Imagina que ninguém quisesse falar do massacre, o que, sinceramente, eu acho ridículo. Né? É notícia, tem que ser noticiado. Como que você vai esconder isso? Né? Então, de qualquer jeito, Blumenau inteira estava falando disso, né? Blumenau inteira vai falar disso durante um bom tempo, né? Imagino como o pessoal está em pânico lá, né? Principalmente o pessoal que trabalha em escola, né? Em creche, pais e mães de crianças, as próprias crianças, né? É uma coisa horrível.
Então, ontem, eu não passei muito tempo na internet, né? Porque eu estava super ocupada também, né? Ontem mesmo, por coincidência, eu já tinha marcado, né, e o Programa de Proteção à Defesa dos Direitos Humanos, aqui do Ceará, do qual eu faço parte, né, já tinha marcado uma reunião na UFC, na Federal do Ceará, onde eu dou aula, justamente para falar de massacres, quer dizer, já era uma reunião marcada com bastante antecedência, né? Então, eu tive que sair à tarde para participar dessa reunião, porque, afinal, a UFC, simplesmente por eu trabalhar lá, né, é alvo de muitas ameaças também, né? Então, a gente sentou, conversou, a gente já tinha tido uma reunião em fevereiro de 2020, né, com a Superintendência de Segurança, né, e Infraestrutura da UFC, mas aí, como veio a pandemia, a gente não avançou, né, porque não precisou também, porque não teve aula, né, presencial durante quase 2 anos. Mas é importante que a gente fale disso, né? Eu acho que isso deveria ser uma pauta em muitas universidades, né? Principalmente as universidades que estão sendo ameaçadas, que são várias, né? Ontem mesmo eu fiquei sabendo do caso da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Que tem recebido várias ameaças, várias alunas, né? Tem recebido ameaças. Então o pessoal está em pânico também. São ameaças do tipo, coisas patéticas, né? E ridículas, mas desse tipo, se você não quer morrer, se junte a nós. Então, já está nesse nível de recrutamento, né, de ameaça. Então, realmente precisa sentar, precisa conversar com a segurança, precisa pensar em protocolos de segurança, o que fazer, né? Na UFC, é bem problemático, em várias universidades também, mas a gente precisa conversar sobre isso, e é que a gente não tem câmeras de segurança, né? E câmera de segurança que nem, né, o superintendente falou, que ele realmente gostaria de viver num mundo em que as universidades fossem completamente abertas, não tivessem muros, né, não tivessem grades, nada, estivessem totalmente integradas à comunidade. Isso seria o ideal. Mas a gente não vive nesse mundo, né? Então a gente vive num mundo em que homens. Travou a professora Lola. Ia perguntar para ela sobre a presença de policiais nas escolas, né, Rovai, que tem sido aí, sempre que acontece uma tragédia desse tipo, um massacre, a Lola voltou, deixa eu subir aqui. Lola, você deu uma travada, você estava falando, né, infelizmente a gente não vive num mundo onde as escolas podem ser abertas, sem grades, sem muros, e sempre que acontece um massacre desse tipo, uma tragédia desse tipo, vem aí o debate de colocar polícia armada nas escolas e também agora a redução da maioridade penal. Você acha que tem que ter polícia armada nas escolas? Olha, esse tema é muito polêmico, né? Claro, a gente sabe que, em geral, a polícia, do jeito que ela é treinada, ela não se opõe tanto, né, a atiradores, né? Quer dizer, tem muitos pontos em comum com atiradores, infelizmente. Com a ideologia, né, de ódio bolsonarista. Então, a gente precisa ter uma polícia treinada para direitos humanos também. Porque o que adianta ter uma polícia armada, né, que vai prender, né, um estudante com maconha? Não é para isso que a polícia deveria estar na porta da escola, né? Mas, ao mesmo tempo, preciso policiamento, né? Quer dizer, é preciso policiamento, pelo menos assim, em todo lugar, né? Eu acho que é preciso policiamento, assim, a gente se sente mais seguro. Na esquina da UFC, tem um camburão que fica lá, né? Já faz alguns anos, num certo horário. Então, só a presença daquele camburão numa esquina, né, da Avenida da Universidade, 14 de Maio, isso já impede, né, várias pessoas de agirem. Assaltos, né? Assaltos simples. A gente não está falando de massacres, né? Mas já traz mais segurança para toda a comunidade. Né? Eu acho que isso é óbvio. Então, é, tem vários projetos, né? Eu estava lendo também que tem uns 10 projetos de lei que já foram apresentados, né, na Câmara de Deputados só este ano, né, relacionados à segurança em escolas, creches, né?
vai ter que entrar a universidade nisso também, porque as universidades não estão longe, né, de acontecer algum tipo de massacre também. Instituições de ensino, eu acho que em geral. Só que a maior parte desses projetos é justamente para isso, né? É para detector de metal, né? Para câmeras de segurança e tal, que, sinceramente, eu também acho que é necessário, né? Do jeito que está, eu acho que é necessário, sim, né? Agora, tem o César falando, menos polícias, mais assistentes sociais, psicólogos e sociólogos. Eu acho que no caso da escola da semana passada, que era um aluno mesmo da escola, ficou claro que faltou assistência psicológica, faltou, né, assistente social. Mas no caso, por exemplo, da escola de ontem, o assassino pulou o muro da escola, então se tivesse ali mesmo se tivesse um policial, não sei, será que ele teria evitado ali esse massacre? É muito complicado, né? Também o psicólogo não teria evitado, né, que esse cara, né, que não tinha nada a ver com a creche, cometesse o massacre. Mas é claro que a gente é a favor de psicólogos em escolas, né, de assistentes sociais, tem um projeto só, parece, né, desses 10 projetos, que é relacionado à educação, que isso é fundamental, né, porque você ter detector de metal e câmera pode servir para você bom, detector de metal é importante, né, para impedir que algum aluno entre com uma arma, né, branca ou de fogo. Mas câmara é justamente para solucionar, para ajudar a resolver crimes, né? Não é uma coisa preventiva, e a gente precisa de uma coisa preventiva mesmo, que é a educação, né? Então, tem um projeto de lei, que parece que é uma deputada do Amapá, né, Gorete, professora Gorete, do PDT do Amapá, que está relacionado à educação. Então, ela quer uma campanha de conscientização e de educação de pais nas escolas, por exemplo, né? Pais, ao contrário de guerra. Isso eu acho super importante, né? Que a gente tenha campanhas, que a gente tenha conversas com os alunos, né? Que os alunos tenham espaço para diálogo, né? Para poder conversar sobre várias coisas, justamente sobre o que eles estão vendo na internet também, né? Sobre esse tipo de recrutamento, sobre a cultura de ódio, que é muito forte na internet. Os pais também precisam conversar com os filhos, não tem como, né? Não tem também como só deixar essa responsabilidade para o Estado, né, e para as escolas. A gente viu, por exemplo, que no caso anterior, né, da Vila Sônia, em São Paulo, pelo que eu li, a primeira escola, né, que não foi a escola onde cometeu o massacre, onde houve o massacre do adolescente de 13 anos, ela agiu corretamente, né? Ela chamou os pais, ela sabia que o garoto queria cometer um massacre, né? Porque o garoto já tinha mostrado como ele idolatrava massacres, né? Ele já tinha mostrado fotos, imagens para outros alunos, já tinha falado disso, né? Ele já tinha ameaçado de morte um outro aluno, um colega dele, de 12 anos, né? A mãe dele, a mãe desse outro rapaz, viu a ameaça, né? E fez a coisa certa também, que foi comunicar a escola, né? Assim que ela viu no celular do filho, que foi uma semana depois, né? Mas ela comunicou a escola, né? E tudo isso foi pelo menos um mês antes do massacre em si, né? A escola chamou os pais, fez uma reunião com eles, tudo registrado em ata, né? E o pai fez pouco caso, né? O menino já tinha feito imagens dele com arma, né? Porque o pai tinha arma em casa, arma de fogo, né? E o pai fez pouco caso, falou que era normal, que era assim mesmo, né? Não fizeram nada. A escola, ela fez a coisa certa. Ela falou, bom, o menino não vai poder entrar aqui até ter um laudo né, de psiquiatra dizendo que ele não vai cometer um massacre, né? Ele, que ele pode conviver numa sociedade, né? No caso, na escola, né, que ele possa continuar frequentando as aulas. Enquanto isso, ele não vai entrar, né? A escola fez isso. Aí, o que os pais fizeram? Entregaram só um laudo preliminar, né? Ficaram revoltados com essa condição, né? Que o menino teria que continuar as aulas só em casa, enquanto não resolvesse esse problema. E os pais conseguiram transferir o filho
para essa escola. Aí, uma semana depois, houve um massacre na outra escola, né, na Tomazina. Então, também tem que ver como que essa facilidade tão grande, né, de um menino que já está apresentando todos esses problemas, simplesmente ser transferido para outra escola, né, e ele não vai desistir da ideia de cometer um massacre, ele só vai transferir o local, né. Então, isso realmente tem que ser visto com muito mais seriedade, né, pelos órgãos públicos também, né, para que tenha comunicação entre as escolas também, né. Exato. Com certeza. Deixa eu ler aqui o superchat do José Leite Júnior. Lola, lucidez e firmeza no fronte por uma humanidade melhor. Abraços cordiais deste cearense. É isso aí, né? Lola na batalha aí há muitos anos contra esse discurso de ódio, né? Esse crescimento aí desses... Obrigada, Leite. Meu colega na UFC. Ah, que legal. E a Anice Souza fala, viu, o batalhão de polícia ficava a 4 quilômetros da escola, que é particular, e tinha um guarda pago na entrada. Nada amedronta esses fanáticos. Pois é. Lola, queria te agradecer. Espero que... Lola, querida, quero ir para o Ceará para te dar um beijo. Eu também quero ir para o Ceará. Isso, não tomar cervejinha não gelada. Falar disso, desses Só não vou jogar xadrez com o maridão, porque eu não sou bom disso. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo é bem-vindo aqui. Muito obrigada, viu, Lola? Tudo bom. Beijão. Tá bom, Beijo, tchau, gente. Abração.